Olá, meu amigo, minha amiga. Voltamos aí para a segunda etapa da nossa conversa. E hoje eu vou tentar falar com você ou conversar em cima da pergunta: tem salvação? Bom, antes de a gente começar, eu queria. Bom, tá vendo assim? Isso aqui é lockdown. Esse barulho todo que você está ouvindo, né? Quer dizer que a gente continua gravando em período de lockdown. Sem microfone de lapela, sem câmera especial, usando o computador mesmo. E eu espero que seja bom e dê para você. Inclusive, eu vou ver se não melhora a imagem, limpando aqui ó, a telinha para a gente poder se ver melhor. Melhorou, né? Então, vai ser assim, tosco, feito em casa. E eu queria, antes de começar a entrar no assunto, dizer duas coisas para você. Primeiro, que isso que eu estou discutindo aqui contigo passa na minha cabeça a seguinte ideia. Eu acho que tem pessoas falando coisas fantásticas nesse tempo dos nossos problemas urgentes. Né? Atila Marino, Michel Nicoleles, o Bob Fernandes, que é um camarada que eu recomendo assim demais que você ouça. O Nassif faz um xadrez, umas explicações muito boas. O Henri Bugalho, os Galãs Feios, tem muita gente falando coisa muito legal. Tem muita entrevista boa. Eu, inclusive, queria recomendar, e vou deixar aqui nos links na explicação do vídeo, eu vou deixar para você o link para a entrevista de ontem, da Daisy Ventura, que para mim é de longe a entrevista mais importante desses tempos e que fica registrado na história. Ela já vem avisando, depois de estudos científicos, que nada do que nós estamos passando é acaso, né? Mas parte de um plano muito bem engendrado. E por que eu não estou falando desses assuntos? Por que eu não estou falando de política? Se você me conhece, me acompanha no Instagram, vê algumas postagens que eu faço, ou faz parte de algum grupo mais próximo a mim, você sabe perfeitamente bem minhas posições. Eu não as escondo de jeito nenhum. Nem as minhas posições de fé, nem minhas posições políticas, nada disso. Porém, aqui nesse canal e nesse espaço, é um lugar de pensar um pouco mais e um pouco além do que a nossa crise nos faz pensar. É o desejo de que a gente possa criar uma possibilidade de olhar nas origens e nas possíveis movimentações que a gente faça no sentido da solução. Então, tem nenhum escapismo, não tem nada deixando de discutir política, saúde, Covid, tudo isso. Mas, sinceramente, é uma humilde posição que eu assumo, considerando que tem gente fazendo isso muito bem e discutindo muito bem. Né? E aqui eu queria convidar você a olhar para a nossa crise, ou nossas crises, ou os problemas que tem advindo. Lembra que esse canal nasceu com a Covid, né? Mas olhando para essa pergunta, tá, e agora? A gente faz o que com isso? E para responder essas perguntas, a gente vai ter que voltar lá atrás, na origem do problema. Por isso que eu faço esse apanhado histórico. Então, no episódio de hoje, o que eu fiz? Eu estava aqui fazendo a minha colinha de sempre. Ó. Minha colinha, caneta tinteiro, né? Escrevendo. Isso aqui praticamente virou um texto. E eu, hoje, vou quase que ler esse texto para você e vou te fazer a seguinte recomendação. Não entendeu uma parte que eu falei? Faz duas coisas. Procura ler os textos que eu cito e também faça comentários, faça perguntas. Fala, olha, não me dei conta disso, não entendi direito o que você falou. Volta no vídeo. Isso aqui eu queria que você entendesse muito mais como uma aula do que aquele bate-papo pequenininho de 5 minutos, 15 minutos. A gente até tentou isso aqui, mas eu estou vendo. O que o pessoal gosta de um papo, vamos parar, sentar e pensar. Bom, então vamos ao assunto de hoje. Antes eu queria mostrar de novo que eu estou falando essa semana sobre a vida. Né? Tá aqui, ó. É sobre isso aqui que eu estou falando. E como nós fazemos parte dessa vida. Essa aqui é uma camiseta da Doppel. De novo, eu não ganho nada da Doppel. Né? Conheço o Igor, tenho com ele um carinho muito especial, como tenho com o pessoal da El Cabriton, como tem outras pessoas. Eu não ganho uma camiseta por causa disso. Tá? Mas eu recomendo você que busque lá essas camisetas de ciência.
que são uma espécie de outdoor, que lembram a gente muitas coisas legais. Né? Ele tem muitas camisetas muito interessantes. Acabou o merchan, não ganho nada com isso, então vamos lá. Então, vamos discutir. Tem salvação? O que eu escrevi aqui para você? Quando nós confrontamos a realidade construída e forçada sobre o mundo real, como eu falei alguns vídeos atrás, essa diferença entre realismo, realidade e real. Tá? Alguns vídeos para trás, volta lá que você vai achar isso. E o mundo real é esse, dos ventos, do solo, do clima, das plantas, dos animais. A lição mais importante a ser verificada e ser retirada é de que a vida no mundo real é complexa demais para que dela dê conta somente uma única visão de mundo. Pior é que a humanidade, essa invenção dos humanos indo-europeus, que se projeta na forma de um mundo civilizado que nos alcança, é incapaz de salvar o mundo. Eu vou repetir. Essa realidade, essa civilização, que é a realidade projetada, que nasce a partir da Europa e se espalha pelo mundo inteiro, é incapaz de salvar o mundo. Aliás, concordando com John Gray, o mundo não precisa ser salvo, tá? Nas últimas 5 grandes extinções, tanto o planeta como a vida deram seu jeito. E o planeta seguiu em frente e a vida emergiu cada vez mais biodiversa. Sendo assim, a solução para problemas como estes criados pela civilização e que nós estamos enfrentando hoje, guerra, pandemia, fome, crise econômica, extinção de espécies, é parte da capacidade do planeta. O planeta passa por isso, se reinventa. É o fenômeno humano, enrolado na sua aventura civilizada, quem precisa de salvação. O fenômeno humano se enrolou nessa aventura, nesse desvio chamado civilização. A saber, a gente tem que saber se a gente continua existindo com a vida e com o planeta, ou se a gente vai apostar no acaso e correr o risco concreto de extinção. Antes de seguirmos, é importante entender o que significa aí a palavra salvação. Na etimologia direta de salvação para o português, ela vem de salvare no latim. Salvare quer dizer tornar uma coisa segura, sem ferimento, sadia, que vem de salos, né? Boa saúde. Quando a pessoa fala salve, quer dizer assim, boa saúde para você, é isso que o pessoal queria dizer. E da raiz indo-europeia, sol, que quer dizer inteiro. Inteiro. No grego, a palavra salvação vem de soteria, que a gente usa, né, aqui no Brasil para se referir a quem nasce em Salvador, na Bahia, né? Soteropolitano, soteria, soteros é Salvador, soteria, salvação. E essa palavra vai dar origem no nosso idioma à palavra sutura, remendo, né? Suturar, soteria, né? Que é curar, restaurar, né? Tornar íntegro de novo, é remediar. Sendo assim, quando alguém fala em salvar o planeta, né? Deveria fugir dessa ideia maluca. Vamos salvar o planeta e preservar para as futuras gerações, para o uso futuro, para que a gente tenha recursos para sempre. Cara, isso não é salvar, isso é poupar. Você está falando, vamos poupar o planeta para o nosso projeto civilizatório. Quando a gente fala de salvar, seguindo a etimologia que eu acabei de falar com você, o projeto humano e o Holoceno que lhe deu as melhores condições de vida precisa, pode e deve buscar a salvação no sentido de tornar o planeta, no nosso lugar, né, seguro de novo. Né, curar e remediar as feridas que nós abrimos nesse planeta, recuperar a possibilidade de ser sadio, recuperar a integridade e promover ações de remediação, que é basicamente o que um bando de gente tem falado por aí. Né? Eu sempre gosto de citar a Vandana Shiva como uma pessoa que está nessa onda. A civilização, sendo a causadora da doença, ou melhor ainda, sendo ela o principal sintoma da doença, não possui os elementos para promoção e restauração do ambiente que são necessários. Nem com toda a sua tecnologia, mas acima de tudo, quando baseada na sua cosmovisão. E que cosmovisão é essa? Né? Que jeito de ver a vida e a realidade é esse? Desde a invenção da agricultura,
nós somos tomados pela ilusão de controle, dominação, destruição. São essas três coisas que compõem, né, o enquadramento maior da nossa cosmovisão civilizada. Né? São próprias da cultura patriarcal, que deu origem e permeia toda a história da civilização, com sua obsessão em moldar o mundo real àquilo que é o seu desejo. Entre os vários mitos que existem, as várias lendas que contam, entre as várias histórias, a figura bíblica de Caim e sua história, eu recomendo você, estou recomendando vários livros, leia capítulo 4, 5, 6 do livro de Gênesis na Bíblia, qualquer um tem Bíblia em casa, vai lá e abre, se não pega uma Bíblia online, dá uma olhada. Você vai achar ali a metáfora perfeita para entender o processo. Simbolizando ali as duas revoluções do Neolítico Superior, o pastoreio de planície e a invenção da agricultura, que aconteceram entre 12.000 e 10.000 anos atrás, né? E simbolizado por dois homens, perceba, dois homens, né? A história de Caim e Abel marca o início da substituição da cultura matrística, segundo Maturana. Maturana é um autor, um neurobiólogo chileno muito interessante, eu usei no meu mestrado, lá atrás. Tá? Não que foi exatamente a linha de trabalho, mas foi um dos autores que eu usei. Né? E substituiu essa cultura matrística, que não tem nada a ver com matriarcal, tá bom? É uma outra coisa, daqui a pouco eu falo, por uma cultura patriarcal. A emergência do patriarcado na humanidade é posterior a um outro evento, que é o nascimento do desejo de dominar o mundo, de ser a medida de todas as coisas, de oprimir o feminino, né, como na metáfora bíblica que explica como uma vida complementar, né, feita de Ish e Ishá, né, o côncavo e o convexo, né, aquela história, vou dar uma dica para você, sabe aquela história de que a mulher saiu da costela de Adão? Se você vai no hebraico, você vai ver que não tem costela, saiu ao lado, é uma adjutora idônea. O propósito daquela história é mostrar que homem e mulher, os dois gêneros ali, eram equivalentes e coparticipantes. Costela no sentido de estar ao lado, e não estar acima nem estar abaixo. Tá? Aí você traduz a palavra para costela, dentro do ambiente patriarcal, meu filho, você faz o resto. A mulher é um pedacinho do homem, ainda é quem faz a danação toda. Tudo isso está dentro de uma cultura patriarcal. Tudo isso é contado na metáfora. Desejaram ser iguais a Deus. O que é isso? É saber o bem, o certo, o errado, o bom, o mal, tudo eu sou a medida de tudo. Comer o fruto, como se fala lá. A vontade da mulher, a partir dali, passa a ser submetida à força física do homem. E é inegável que entre os dois gêneros existe uma diferença de força física. Não existe nenhuma diferença qualitativa, mas força física, obviamente, entre um gênero e o outro gênero. E por ter na arrogância a base da ferida no planeta. Voltando à metáfora, a gente vê como um mundo de machos, né, que dominam sobre animais e plantas, sendo que a agricultura sobrepõe-se ao pastoreio. Caim matou Abel, a invenção número 1 do Neolítico, né, o pastoreio, foi sobreposta pela visão número 2, a invenção da agricultura, né? E assim o assassinato dá origem à história. O interessante é que essa humanidade, né, representada por Caim nessa história, funda a primeira cidade. Quando você vai lá no texto, fala, Caim fugiu, tal, não sei o quê, fundou a primeira cidade. Para quem acredita que tinha um planeta, tinha papai e mamãe, o Caim matou Abel, cara, aí o cara vai e monta uma cidade para ele sozinho, casa, sei lá eu com quem, né, deve ter sido com a, sei lá, um chimpanzé que passou aí. Né? Para quem acredita nisso, é uma complicação. Por isso que os caras pulam esse pedaço da Bíblia, né? Porque, não, fundou uma cidade, casou, teve filhos. E o nome dessa cidade, cara, eu sempre achei essa história fascinante. Porque o nome dessa história, dessa cidade, é o nome que ele dá para o seu filho. Lembra que é um mito. E o nome é Enoque, que é a palavra, né, no hebraico, né, anarch, que se usa para treinar, colocar para funcionar, dar uma direção, colocar objetivo. Vamos começar de verdade, né, numa tradução mais ampla. É a palavra que se usa para vou inaugurar uma casa. Então,
Nessa história de Caim e Abel, você vai ver que Caim monta uma cidade e bota o nome dela, vamos botar para funcionar, vamos começar a história daqui para frente. E se seguirmos o mito, né, nós vamos encontrar a divisão do trabalho, a especialização, dá uma olhada, lê lá, a construção de cidades, o nascimento dos primeiros dominadores dos primeiros impérios, a história da Torre de Babel. Parando por aqui, para não ficar inventando, seja por meio dos estudos do Maturana, seja por meio da antropologia, da arqueologia, da teologia, da filosofia, a gente vai chegando e vai encontrar as mesmas conclusões. Eu usei essa aqui, mas eu poderia fazer uma explicação antropológica, filosófica, e ia chegar no mesmo lugar. Mesma situação. Uma realidade patriarcal imposta sobre o mundo natural, que passa a ser controlado, dominado, submetido, explorado e que se mostra pronto o tempo inteiro a destruir, lutar e assassinar qualquer um e qualquer coisa que se interponha no caminho do seu projeto, da sua realização planejada e dos resultados que estão almejados. A partir desse ponto, né, de dominação patriarcal e dessa história que está contada ali daquela forma, você vai encontrar em outras narrativas, outros contos muito semelhantes, tá? A história da civilização é uma história de regressões recorrentes e progressivas na direção da autodestruição. O mito moderno do progresso e do desenvolvimento é somente a sua expressão mais recente. Apesar de ser evidente que o progresso e o desenvolvimento trouxeram, preste atenção nisso, avanços inimagináveis nos últimos anos, é igualmente evidente, a não ser que você não seja honesto, né, que cada vez mais uma proporção menor de pessoas tem acesso a esse progresso e a esse desenvolvimento. Cada vez mais pessoas vão ficando para trás e cada vez mais se demandam recursos que não podem ser, no período de uso e de fazer as coisas, não podem ser reciclados, não podem ser produzidos, não podem ser reintegrados pelo planeta. E deixam para trás de si esse nosso progresso e desenvolvimento uma quantidade de resíduo tão grande que geologicamente isso já ganhou um nome, é o antropoceno. Diante disso, a gente precisa fazer duas perguntas. Uma, se o projeto da humanidade dos últimos 6.000 anos, né, é o único e inevitavelmente possível para a humanidade. Só tem esse projeto, a civilização. E se não seria a segunda pergunta, se não seria possível e necessário fazer uma outra coisa que não fosse isso. Vamos analisar. A crise atual tem sua origem na visão a que nós estamos vivendo hoje, tá? Inclusive a da Covid aqui no Brasil, tá? Tem na sua origem a visão mercadista do liberalismo. Na lógica do consumo e no fetiche, segundo Marx, né? O fetiche da mercadoria e da acumulação. As crises são o dado mais constante da história da civilização. E essa que nós estamos passando agora é mais uma. Segundo Eric Hobsbawm, excelente historiador para se ler, a história, como é que ele define a história? A história é o registro dos crimes e das loucuras da humanidade. Eric Hobsbawm. A pulsão de morte, isso que a gente vê e nos choca tanto, não é uma exclusividade do tempo atual, nem uma exclusividade do Brasil. Quanto mais ferramenta e mais tecnologia a gente faz, mais morte, mais autodestruição. Quem analisou isso muito bem foi Ivan Illich, quando cunhou o termo de contraprodutividade paradoxal. Eu não vou explicar, vou fazer um vídeo só sobre isso um dia, porque esse é o assunto de minha predileção de leitura, não vou falar sobre isso, mas é uma contraprodutividade. A gente cria avanços e cada isso gera uma regressão muito pior. Se você olhar, tudo que a gente inventou acaba em estados, impérios, conflitos, massacres, destruições entremeados por curtos períodos de paz. De vez em quando você tem paz. Mas como diz John Gray, também um historiador interessante, a história da humanidade é uma história de redenção em andamento. Nós estamos sempre com uma saudade enorme de uma outra forma de vida. Eu costumo significar isso como uma saudade daquilo que eu não conheço. Ou aquilo que eu ainda não vi, como diria o Renato Russo.
Muitos, ao longo da história, apontaram um caminho de saída e, em qualquer dos casos desses que apontaram o caminho de saída, eles dialogaram com a realidade para chamar os seres humanos sempre a uma mesma postura, o arrependimento. E arrependimento é mudar o jeito de pensar. Arrependimento é fazer, ai, que bobagem que a gente fez. Não tem nada a ver. Isso não é arrependimento, isto é pesar. Eu sempre gosto de deixar isso. E esse arrependimento, ele se dá quando encontramos novas bases que nos ajudem a entender, né, as dimensões mais profundas que servem de base e que sustentam a nossa trajetória na civilização. A gente precisa olhar para isso. Ao contrário de entender a civilização, e aqui é a minha posição, como a evolução natural da espécie humana, a gente foi evoluindo e naturalmente acabou na civilização, que tal se a gente observasse como o modo de arranjo que emerge da ideia central de controle, de dominação e do patriarcado fosse a civilização? Ou seja, que ela não fosse o andar natural da nossa espécie, que a nossa espécie é naturalmente terrível e fadada à autodestruição. Não, ela foi um desvio. Se a gente pensasse assim, o primeiro passo do patriarcado foi a mudança na relação com a terra, passando a controlar e dominar a produção por meio da agricultura. Hoje, esse mesmo domínio, esse mesmo controle do patriarcado sobre a terra manifesto na agricultura, e aqui no Brasil a gente tem essa coisa primitiva pra caramba, que é o agrobusiness, que é o agronegócio, que o pessoal fica cheio de dedo para falar, mas é a coisa mais ineficiente, mais incompetente, mais horrorosamente incapaz de fazer. E outra, próxima vez que entrar numa discussão de agricultura e alguém falar que agronegócio bota comida na sua mesa, meu filho, agronegócio bota comida, no caso proteína, na mesa do primeiro mundo e do primeiro mundo que vive dentro do terceiro. Se você é pobre, meu irmão, você não come nada do agrobusiness, não, tá? Você come resto. Vamos lá. Então, fora isso, como é que o domínio, controle, dominação, patriarcado se revelam hoje em dia, né? Eles se traduzem hoje, né, na forma capitalista, na produção, do capitalismo de controle, principalmente, que é esse capitalismo que hoje mede sua face. Outro dia eu fui fazer um certificado digital. Pedi. Cara, o cara faz biometria da minha face, quer ouvir a minha voz, tem que gravar não sei o quê. Cara, isso é o próprio princípio do capitalismo de controle, que a China está muito avançada nisso, a Rússia está indo muito bem e os Estados Unidos também. Da mesma forma que a agricultura deixou atrás de si deserto e fome. E se você tem dúvida, tem um livrinho, cara, difícil de achar, Far From Paradise, do John Seymour, 1972. Esse livro, cara, uma série de filmes da BBC, não tem no YouTube, eu já virei atrás. Até vou tentar no Stream para ver se eu não acho. Né? Cara, fantástico, fantástico. Esse livro é fantástico. Ele vai mostrando a trajetória da agricultura que vai ficando atrás, né? Desde o crescente fértil até ele acaba em 72 lá no oeste americano. Né? Aí depois veio a crise do petróleo, e aí a coisa já mudou o rumo da coisa, e não tinha ainda começado essa trajetória do Brasil do sul para a Amazônia. Estava só começando nessa época, né? A soja estava vindo aí. Então, da mesma forma que essa agricultura deixou para trás, né, fome e deserto, ao prometer, na verdade, acumulação e abundância, vem atrás de mim, vamos plantar que a gente vai ficar muito rico. A vigilância e o controle dos algoritmos que a gente vive hoje deixam atrás de si vidas vazias e transformadas em meros instrumentos a serem usados para acumulação de poucos. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Se não encararmos esse fato e literalmente não nos arrependermos de desejar dominar e controlar a nossa vida, lembra que eu estou lendo isso aqui mesmo, porque eu escrevi um texto e acho que o texto não está ruim. E a dos demais, e agirmos como senhor, deixarmos de agir como senhores patriarcais, de nada adiantarão as medidas mitigatórias ou as melhorias temporárias tentadas pelo sistema. Para dar um pouquinho ali, tipo social-democracia. É a história da fonte envenenada, gente. O que vier dali, por mais bem intencionado, estou morrendo de sede, vou tomar. A fonte está envenenada. A fonte começa com domínio, controle e patriarcado. A base da civilização, da invenção da agricultura até o capitalismo de vigilância é a mesma. Controle, dominação, hierarquia
superioridade, apropriação da verdade e a separação entre o ser humano e a natureza, ou a criação, como eu prefiro. A inauguração, deixa eu ver se eu vou seguir aqui com você. Vou seguir por aqui. Temos ainda mais uns minutinhos. A inauguração da estrutura patriarcal é contada em narrativas, né? Tipo da narrativa do Caim, que eu acabei de contar, e seus descendentes, que vai da agricultura até o assassinato, do assassinato até a primeira cidade, da primeira cidade a divisão de trabalho e a especialização, a organização patriarcal até a Torre de Babel, a degradação da humanidade e o dilúvio. Essa é uma história que recomendo, dá uma lida lá que você vai ver. É isso aí. Depois isso vai se repetindo. Ou se pode acessar isso por trabalho, se você não quero ler a Bíblia. Então lê o Maturana na neurobiologia, ou por meio da antropologia de Marija Gimbutas, que você vai encontrar um monte de coisas sobre... Só que esses livros só tem em inglês. Tá? Sobre as deusas. Né? Muito interessante. Poderíamos dizer que os dois filhos de Adão, pastores e agricultores, mudaram a possibilidade de coexistência e equivalência entre os gêneros da espécie humana, que se traduz naquela imagem da vida no jardim, em uma estrutura que foi transformada para ser uma estrutura de guerra, de luta, de competição, de hierarquia, de autoridade, de poder, de apropriação de recursos, de procriação, de domínio de um sobre o outro, usando sobretudo a apropriação da verdade. Ou seja, a verdade é isso aqui que eu estou dizendo. Não tem outra verdade, não tem diálogo. É isso aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, como disse o finado Pazuello. Né? E essa verdade sempre convém a quem domina, né? Se você notar direitinho. Bom, se ficarmos na simples luta contra o comportamento machista e sexista, nós não vamos à raiz do problema. As questões de gênero, por mais importantes que sejam, elas não resolvem o problema, só apontam para o sintoma. Substituir o patriarcado pelo matriarcado que funcione na mesma lógica, ou por qualquer outra expressão de gênero que funcione na mesma lógica, manteria o problema nas relações de superioridade e de dominação. O livro do Ivan Illich, Gender, um livro muito mal entendido nos anos 80, assim como em Maturana, no livro Amar e Brincar, né? Fundamentos Esquecidos do Humano, você acha aí qualquer sebo, tá? Eles mostram a história evolutiva humana pré-civilizacional que Maturana chama de matrística, né? E que o mito bíblico aponta para uma relação de não dominação entre gêneros, né? É anterior aos desejos de determinar e se apropriar da verdade. Nós somos confrontados com relações, quando a gente olha para isso, com relações da matrística ou relações lá do jardim, né? Relações pró-sociais, né? Caracterizadas por conversações de participação, por inclusão, por colaboração, por compreensão, por acordo, por respeito, por co-inspiração. Isso eu estou citando Maturana literalmente. Maturana segue dizendo que se evidencia uma cultura centrada no amor, na estética, na consciência da harmonia entre o vivo e o não vivo, né? E em seu fluxo contínuo de ciclos entrelaçados, que nós adoramos chamar de primitivo. Olha essa fala. Nesse ambiente, guerras e conflitos existiam, e apesar de tudo, existiam. Mas eles eram muito mais contingência do que regra. A contingência gerava conflitos, era possível. Na estrutura da civilização, o que você tem é o contrário. Guerras e conflitos, violência, é a regra, entremeada por aqui e ali um períodozinho de paz. A distorção da realidade que a gente vive é feita na separação, ou melhor, na dominação, no desrespeito, na incongruência entre dois fatores, o biológico e o cultural. O biológico e o cultural precisam estar um caminhando com o outro. Quando eu trabalho de modo que a cultura ultrapassa os limites do biológico, os limites do planeta, tanto que agora tem esse negócio de donut economy e o pessoal falando, pô, vamos voltar para os limites do planeta, porque a gente foi extrapolando esses limites, né? Então, essa incongruência entre o biológico e o cultural, né, tudo que se refere ao mundo natural,
que passa a ser forçada, né? E até mesmo alterar. O biológico acaba sendo alterado, né? Não só o comportamental, mas o biológico mesmo, o físico, a cara das pessoas, as raças que se surgem, né? Pelos aspectos culturais. Isso vai levar crenças, valores, costumes, técnicas, arte, moral, que são expressão dessa cosmovisão alterada. Você entende o que eu estou falando? Ao separar, conflitar e sobrepor desarmonicamente a cultura sobre o mundo natural, ou sobre o mundo real, como eu prefiro, nós chegamos onde nós chegamos. A crise civilizatória é uma crise de percepção do mundo, é como a gente percebe o mundo. Como a gente percebe o mundo real. Esse do vento, da chuva, da planta, do animal, ele está aí, cara. A gente pode falar o que você quiser, ele está aí. Tá? E é retroalimentado o tempo inteiro pela ciência, pela filosofia, pelos mitos, pelas crenças, pela moral, por esse troço todo. Então, lá atrás, eram os impérios de reis divinos, que eram descendentes da divindade e tal. Depois foi o teocentrismo medieval. Depois o antropocentrismo da Renascença. Depois o mecanicismo da modernidade, com sua ênfase, que acabou no economicismo, né? Típico, né? Do iluminismo para a modernidade. O transhumanismo, né? Essa coisa do Vale do Silício, da inteligência artificial, é transhumanismo, né? E o determinismo autoritário pacas dos algoritmos do YouTube, desse troço todo que a gente faz. Todos são o mesmo fenômeno. Todos eles. O capitalismo de vigilância, seja ele o ocidental americano, seja ele o oriental chinês ou russo, né, são somente a face mais atual do mesmo problema, na mesma proposta de civilização, que pode inclusive ser a civilização ecológica dos chineses ou o desenvolvimento sustentável, é tudo a mesma coisa. Nas palavras, eu vou repetir aqui as palavras do Vladimir Putin, olha só. A inteligência artificial é o futuro. Quem se tornar o líder nesta esfera se tornará o governante do mundo. Olha a pira dos caras. Quais são as ilusões aí? Negando a complexidade do mundo natural, simplificando ele e tentando controlá-lo, nós temos duas maneiras de ver emergir o domínio e o controle. O jeito mais inofensivo, que muitos creem, se traduz por ordem, progresso, números, previsibilidade, certeza, e acaba se materializando todo esse mundo em gurus de autoajuda, coach, empreendedorismo, líder neopentecostal, receita de prosperidade, sucesso profissional. Esse é o lado mais inofensivo. O lado mais destrutivo, né, esses mesmos caras, né, nas suas expressões mais radicais, o fundamentalismo religioso ou político, a intolerância, os negadores da política é tudo igual, o crime organizado, as milícias digitais, o discurso de ódio, que quando chega ao poder, geram genocídio e ecocídio. E nós estamos vivendo essas duas coisas, ou não. Pensa comigo. A fuga dessas duas posições, as pessoas não querem nada com isso, nem com um nem com o outro, gera em muitos uma acomodação à servidão voluntária. Aliás, eu queria recomendar, né, o discurso contra a servidão voluntária, do Etienne de la Boétie, que você acha em PDF, e é um guri que escreveu isso no século XVI, cara. Dá uma olhada. E a gente acaba vendo, né, nessa acomodação que a gente faz para não estar nessas duas posições anteriores, o mundo como sendo um lugar hostil, que funciona na dinâmica, a naturalização, né, da competição e da predação, levando a comportamentos que, no fim das contas, é de submissão a regras, de insegurança, de trabalho e essa crença maluca de que se você se esforçar muito, se você se educar, se você estudar, você vai ser capacitado a chegar lá no 1%. Morou? Chegar a esse estado de coisa foi um processo muito lento e gradual, uns 6, 7 mil anos para a gente chegar nisso. Que sinais nós podemos encontrar de que tem uma saída? Tem uma saída de libertação do patriarcado, de uma cultura biocentrada, para a gente caminhar, né, para uma cultura biocentrada nos limites do planeta, pró-vida, que abraça a incerteza, a contradição, a interdependência, a alteridade, que restaura a relação do ser humano com a natureza ou com a criação, como eu prefiro. Se não emerge como consciência,
na maioria das pessoas, eu garanto para você que emerge como saudade. E emergindo como saudade, a começar na ciência e clamando para invadir a ética e a política, que são domínios tradicionais do patriarcado. A ética é determinada pelo patriarcado, a política pelo patriarcado, mas elas não são impermeáveis a essa saudade de uma vida com alteridade, pró-vida, sabe, integrada com o planeta. Isso que você tem saudade aí. Tem duas vias de saída desse impasse. Uma é a mudança do modo de pensar. E olha, desculpa, mas não tem outra coisa para te falar. É mudança do modo de pensar e a regeneração da consciência. A segunda maneira de sair disso é a regressão civilizatória e a barbárie completa, oriunda dessa pulsão de morte típica do patriarcado, de conflitos armados, de desastre ambiental, de fome, de desnutrição, de pandemia, de doença crônica, de indiferença. Isso também é uma saída que vai levar a uma redução tão brutal da população até que o esgotamento levado pela barbárie nos faça caminhar de outra forma, porque isso também significa o fim da civilização. A terceira é a pura e a simples extinção, porque eu acho que nem eu nem você estamos querendo arriscar por aí. Infelizmente, como diz o Istvan Meszaros, né, já não temos mais o grito da Rosa de Luxemburgo que falava socialismo ou barbárie. Nesse caso, é barbárie se a gente tiver sorte. Deu para entender? O primeiro passo para a gente arrumar uma saída é parar de chamar as nossas ilusões de realidade. Ó, isso é realidade. A realidade é assim. Eu estou falando aqui, você está pensando, mas a realidade é assim. Ordem, controle, dominação, hierarquia. Isso é tudo ilusão, cara. Basta uma chuva mais forte, um granizo, ou uma ventania, ou um maremoto, para você ver como tudo isso não resiste a um vento, meu irmão. Basta uma chuva. A boa notícia que eu tenho para dar são algumas. Uma, nós não estamos condenados a viver sob essas ilusões. Nós podemos parar de projetar e ver na natureza os padrões que lá não existem. Esses padrões de dominação, competição, tal, essa darwinização política não existe na natureza. Nosso modo de viver, que lentamente nos afundou na crise da humanidade, não é o único modo de viver. Existem muitos resistentes. Nosso modo de viver pode ser diferente. E se nós entramos nesse desvio, dá para sair. Não vai ser pela ilusória expectativa do Edgar Morin, sempre tive dificuldade com o Edgar Morin, né, de regeneração das instituições pela reforma do pensamento e a conscientização das lideranças nacionais. A história mostra que esse não é o caminho, não aconteceu, não vai acontecer, com todo respeito ao velho. O convite é olharmos para os nossos próprios conflitos internos, descobrir nesse momento o patriarca que vive dentro de mim, dentro de você, abraçar contingências como um ato de vida, abraçar complexidades, abraçar contradições e colocar a vida no lugar, submetendo aos limites do planeta. Aquilo que eu não entendo é recuperar o assombro. No próximo episódio, eu vou tentar abordar algumas coisas mais práticas e algumas coisas que a gente pode fazer desde já. Mas, fundamentalmente, eu queria te dizer, tem que mudar o jeito de pensar e se arrepender profundamente, não do que os outros são, mas do que você e eu somos. Muito obrigado. Por favor, se você ouviu até aqui, dá um like, se inscreve no canal, recomenda outras pessoas e fica com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Pelo seu companheirismo. Desculpa. Tchau.